Boa noite, pessoal. Na última aula a gente viu sobre as NBRs e também a gente viu sobre a questão de legislação, né? Lembra disso? Lembra disso que a gente viu na última aula? NBR e legislação a respeito das tudo que se trata referente ao tema de patologia, recuperação das construções. A gente falou um pouco lá sobre o Hammurabi, o código de Hammurabi, que o cara falava lá olho por olho, dente por dente. Lá começou então esse tipo de legislação, né? Mais voltado para se acontece algum erro construtivo, a gente tem alguma penalidade para o construtor. Aí depois a gente teve também a parte voltada para a legislação brasileira e assim sucessivamente até a gente chegar onde a gente está agora, que a gente se preocupa bastante então com o manual do construtor, de passar isso lá para o cliente final, né? Que nem o manual de carro, né? A gente tinha conversado na última aula, né? Tipo o manual de carro, a gente também tem um manual do edifício para que se consiga ter uma boa manutenção ali do nosso edifício, certo? Então mais ou menos foi isso aí que a gente viu na última aula. A gente viu também, a gente fortificou alguns conceitos que eram o conceito de diagnóstico, prognóstico, profilaxia. Vocês fizeram até um trabalho, né? Solução, diagnóstico, prognóstico, profilaxia, solução. E falta mais um cara aqui. Anamnese, perfeito. Anamnese, certo. Mas cansa o braço. Aí, vamos lá. Vamos seguir então na aula. A gente tinha parado aqui na NBR 15575 e a gente tinha tratado um pouquinho sobre os sistemas estruturais, o que mais ou menos eles retratam e mais ou menos o que eles retratam. E a gente tinha comentado por cima, né, mais ou menos o que era cada um deles. E eu frisei que mais ou menos o mais importante seria a questão estrutural, né, que está aqui, ó, parte 2. Então a questão estrutural a gente vê também na próxima tabelinha do nosso material. Então o sistema estrutural, então a gente está, a vulgo mínima, né, seria de 40 anos. Tem que ser maior ou igual a 40 anos, significa que o mínimo é 40 anos. Tá, Bruno, e aí como é que funciona se a minha questão, sei lá, eu sou responsável por 40 anos então pela estrutura? O que vocês acham? Sou responsável pelo projeto e tudo mais, sou responsável por 40 anos pela estrutura? Segundo o que está ali, sim, né? Segundo o que está escrito ali, sim. A gente, pela NBR 15575, a gente está responsável, né? Mas aqui, ó, aí tem um adendo, olha aqui, ó, decorridos 50% do prazo da vida útil do projeto, a gente considera atendido. Então significa que se decorreu 20 anos lá dessa vida útil que passou, a gente vai ter já atendido então toda essa questão do nosso book. Então a gente vai ficar responsável por 20 anos, entendeu? Se dentro dos 20 anos não deu nenhum problema grave, não apareceu nenhuma fissura grave, a gente considera que dentro dos 20 anos foi atendida então aquela legislação aí. Então não precisa chegar nos 40, entenderam? Se em 21 aconteceu alguma coisa? Difícil, bem difícil. Mas vamos supor que aconteceu em 21, aconteceu alguma coisa lá nos 21 anos. Aí já passou aí a questão. Se perante assim a questão jurídica e tudo mais, já passou, tu já tem o aval. Entendeu? Porque assim, a NBR ela não é uma lei, mas ela, quando jogada no jurídico, assim, numa questão jurídica, ela tem peso de lei.
É porque assim, por que tu não seguiu o NBR? Ou por que tu seguiu o NBR? É uma recomendação de todos os engenheiros de seguir a NBR. Então a gente está falando ali da NBR 15575, que ela te dá que tu tens que ter 40 anos de vida útil de projeto, a VUP, vida útil de projeto. E só que se tu atingiu 20 sem nenhum grande problema, tu já atingiu ela, já matou ela. Esse aqui é o maior então de todos eles, olhem. A gente tem a estrutura com 40 anos e a vedação vertical externa também com 40 anos. Lembrando que isso aqui vale se forem feitas as manutenções devidas, né? Se forem feitas as manutenções devidas. Tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Show? Esse dado aqui é bacana. Esse gráfico aqui expressa o seguinte, olha só. A gente tem, são várias edificações que foram feitas com base nesse gráfico. O primeiro foi feito com umas 180 edificações, o segundo com o mesmo tanto praticamente, em 2 locais diferentes, um mais no norte do Brasil e outro mais no sul do Brasil. Então esses gráficos representam o seguinte, a idade da edificação em anos na parte de baixo, que vai até 5 anos, e o percentual de incidentes de incidências patológicas, né, variando de 0 a 50%, né, ao longo de uma obra inteira. Né? Então, o 100% de todas as obras aconteceu dentro dos 5 primeiros anos. Mostra que, lembra que eu falei na última aula, que as manifestações patológicas basicamente acontecem dentro dos 5 primeiros anos. Né? Então aqui a gente tem uma grande quantidade aparecendo no primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui a gente consegue colocar quase 80% dentro até o terceiro ano. E depois aparece também no quarto e no quinto ano também pode aparecer alguma coisa. E aí representa basicamente uns 20% na média geral. Então o que isso significa? Significa que mais ou menos aquele prazo lá que nos dá o Código Brasileiro, né, de Defesa do Consumidor, que ele dá 5 anos de garantia. Então, de certa forma, ele está respaldado por essa parte do levantamento teórico, né, que a gente faz com ensaios e tudo mais que foram feitos levantamentos. Aqui foi feito artigo, né? Artigo 180 prédios, outro também com mais ou menos o mesmo tanto de prédio, que a gente vai ver agora. Olha só. Então esse outro gráfico também representa basicamente a mesma coisa. 30, 30, 18, dentro dos 3 primeiros anos, aqui também a gente tem uns 80%. E depois o restante menor, né? No quarto e no quinto ano também aparece, mas é menor. Então isso nos está mostrando que basicamente a nossa legislação lá, a NBR, vai estar retratando a realidade, né? Está retratando a realidade. Os 5 anos lá, realmente, se é para aparecer alguma coisa, vai aparecer nos 5 primeiros anos. Tu também trabalha com manutenção, né, Lavínia? O que tu vê assim? Tu vê alguma questão assim de aparecer dentro dos 5 primeiros anos, ou depois a obra mais velha também aparece coisas? Geralmente sempre nos 5 primeiros anos que ele falou, só que é raro quando acontece alguma coisa fora. E realmente. Então a gente vai continuar a aula aqui sobre metodologia de inspeção em estruturas. Dentro desse material, como eu acabei de falar para vocês, mas tem que falar novamente, a gente tem 18 perguntas que é do BRE, que é do British, não sei, tá? É britânico, tá? Algumas perguntas de uma norma britânica, são 18 perguntas que foram traduzidas, que normalmente o pessoal segue essas perguntas no momento da inspeção. E também tanto vai valer isso para o trabalho de vocês, o trabalho que eu vou postar ali para vocês, tá? Que é sobre um caso real, né? Ali, todos os casos que eu coloco assim, dentro dos trabalhos são casos reais, né? E alguns deles fui eu que fui lá e fiz a inspeção. Nesse caso desse trabalho aí foi um trabalho meu, de uma inspeção, e a gente vai conseguir verificar assim, se vocês chegam na resposta, vamos dizer, coerente ou correta realmente.
Então a gente tem que entender quem é o nosso paciente, né? Que a gente precisa entender o nosso paciente. Então eu já venho falando isso desde o início da primeira aula, né? O nosso paciente é a nossa estrutura. A gente precisa entender ele. Como é que a gente faz para entender ele? Analisa, faz uma inspeção, conversa. Mesma coisa, a gente também faz ensaios, né? A gente faz raio-x e tudo mais. Isso a gente vem falando, batendo a mesma tecla há muito tempo. Então, o nosso paciente, a gente precisa compreender ele, para a gente conseguir chegar no melhor diagnóstico possível, né? Então, a gente pode ter, às vezes, vários diagnósticos para o mesmo caso. O que isso significa? Ou também o inverso também é verdade. Por exemplo, eu posso ter por exemplo, para uma fissura que me apareceu na parede, tá? Imagina a fissura lá na parede, tá? Para uma fissura que apareceu na parede, pode ser uma causa, pode ser infiltração e pode ser também a movimentação térmica. Então as duas podem estar associadas para ter causado aquela fissura. Se for estrutural, por exemplo, pode ter sido a movimentação da viga e também a falta de aço naquela viga. Entendeu? Então a gente tem dois diagnósticos para a mesma situação. Entenderam? Então isso pode acontecer, é natural, porque são um somatório de fatores que vão levar aquele diagnóstico. Por exemplo, tu não desenvolve um problema no pulmão só com a gripe, por exemplo. Talvez tu tenha gripe mais um outro agravante da dor de garganta, mais um outro agravante, são vários agravantes, né? Vários diagnósticos que te levaram então a ter aquele problema, né? É mais ou menos a mesma coisa para a estrutura, entendeu? Para aquela fissura que eu expliquei. Aquela fissura pode ter tanto a parte da movimentação da água quanto a movimentação térmica. Pode ser duas coisas para ter causado aquela fissura. Então, o procedimento que mais se utiliza na engenharia é esse aqui, ó, o do Liechtenstein, tá? Esse cara aí é o que mais se utiliza para a questão da engenharia, é o mais utilizado. E normalmente a gente faz o seguinte, ó, o levantamento de subsídio, tá marcado como se fosse uma lupinha, né? Então esse levantamento de subsídio é exatamente isso, é a investigação. É a anamnese que a gente chama, que a gente já retratou, já viu sobre os conceitos da anamnese, é a anamnese que a gente chama. Na anamnese a gente vai ter um monte de conteúdo, um monte de coisa que a gente precisa encaixar. Quando a gente encaixa, a gente dá o diagnóstico da situação, que nem um quebra-cabeça, tá? E aí, a partir disso, a partir do quebra-cabeça montado, entendido então qual que é o diagnóstico, aí a gente faz a definição de conduta. Então a gente define qual que seria a melhor situação para aquela, a melhor, como é que eu vou dizer isso? A melhor solução para aquela situação, né? Então, às vezes eu vou chegar na situação assim, eu preciso demolir toda a estrutura, porque realmente não dá mais. Isso numa primeira inspeção tu já pode chegar nisso, já pode chegar nessa inspeção. Chegou na inspeção, assim tu visualizou e assim tu já chega nessa conclusão, né, que tem que demolir, não tem mais o que fazer. Ou para tudo, vamos ter que refazer tudo. Ou não, tá tudo bem, a gente vai, vou lá para casa, levanto aqui o que realmente precisa ser feito, não tem pânico. Não precisa ter pânico, então a gente vai refazer tudo com calma. Então são várias situações que tu pode definir a partir do momento que está fazendo aquela análise inicial, tá? Então a gente tem esse procedimento britânico de pesquisas em construções, que é o tal do BRE, tá? Agora sim, é o Building Research Establishment. E ali dentro do material ali dentro da apostila que vocês têm, aí são 18 perguntas que tem ali, que tu pode, por exemplo, chegou no local que tu vai fazer a inspeção, tu pode estar iniciando essas perguntas tanto para o proprietário quanto para tu mesmo se perguntar, né? Tem umas perguntas que são meio retóricas, assim, que tu mesmo vai responder, né? Tu faz a pergunta para ti mesmo, na verificação do local. Por exemplo, tem uma lá,
Há caixilhos compridos na estrutura? Isso daí tá no final ou no começo? Acho que deve estar lá pela 16, eu não lembro direito. 18? Há caixilhos compridos na edificação? Algo assim, né? Ah, foi tu que perguntou. Aí assim, ó, esse tipo de pergunta é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que tu faz para ti mesmo para verificar se daqui um pouco, se pode ter sido um problema por conta do caixilho, por conta da esquadria, né? Então é uma pergunta que tu faz para ti mesmo, basicamente. Como é que tu descobre? Olha isso aqui, olha aquela esquadria ali, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Olha lá, ó. Todo mundo aparecendo na câmera. Por exemplo, aquilo ali é um caixilho comprido, né? Aquilo ali é um caixilho comprido porque a janela praticamente ocupa toda a parede. Então ali todo embaixo deveria ter o quê? Deveria ter uma... Jesus, que dor no braço. Aí como é que a gente faz? Pode ser tanto no local, depois de responder aquelas 18 perguntas, a gente pode estar tanto no local ou em casa para responder. E a gente faz o seguinte, ó. A gente faz por eliminação. A gente vai por eliminação, vai verificando todos os pontos que a gente respondeu sim ou não, e a gente começa a selecionar quais são as reais causadores daquela fissura. Então a gente, por exemplo, elimina que foi água. O causador água foi eliminado, não tenho mais isso para pensar. O causador movimentação térmica foi eliminado, não tenho mais isso para pensar. Então vai me sobrando outras alternativas, até eu chegar por eliminação na resposta correta. Entenderam? Então fazendo aquelas 18 perguntas, tu vai meio que por eliminação. Tu vai conseguindo chegar nisso por eliminação. Tá? Chegar na resposta correta, chegar no diagnóstico correto, que é o nosso objetivo. Aí assim, dependendo do diagnóstico que tu vai tomar, às vezes tu vai ter que revisar cálculo, às vezes tu vai ter que fazer sondagem, realizar novos cálculos também. Teve um caso que eu fiz, que foi assim, foi uma parede. Agora que eu tô aqui gravando, não vou falar nem que é o lugar. Se fosse só pra vocês, eu até falava. Deixa eu pausar aqui. Tinha mais ou menos uns 6 metros de altura aquela parede. E aí então, bateu um vento e caiu a parede toda. E eu disse que sorte que assim, naquele momento, assim, a professora das criancinhas disse assim, nossa, tá ventando demais por aqui, a gente vai recolher as crianças e vamos colocar lá dentro da escola. Se eles estariam lá naquele pátio brincando e podia vir a cair toda a parede. Então era quase 6 metros de parede que foi para baixo, foi para o chão, né? Então isso realmente aconteceu. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que verificar o cálculo estrutural, tive que verificar se o cálculo que foi apresentado estava correto e verificar toda a questão de planta, se estava seguindo realmente a 6118. Se, por exemplo, o que mais chamou a atenção, eu já sabia que estava errado só de olhar, era a questão do engastamento, né? Então, a armadura que subia, tem um outro nome também, o pessoal chama por outro nome, a armadura que subia da sapata e conectava com o pilar. Transpasse, exatamente. Então eu tive que fazer novamente o cálculo do transpasse para verificar se estava correto ou não. Está aparecendo para verificar se estava tudo correto ou não. Então o transpasse mais ou menos era isso aqui, ó. Às vezes tinha pontos assim, assim. Então era muito pouco o transpasse, entenderam? Enquanto que o transpasse teria que ser, se não me engano, eu até lembro de alguma coisa, 47 centímetros, lá do fuste até em cima. Então 47 centímetros está mais ou menos assim, a meia cintura aqui, mais ou menos por aqui, um pouco acima do joelho, né? Então tu imagina tudo isso aí de barra que precisava ter para conectar no pilar, para assim, aí sim fazer toda a conexão dali para cima. E não tinha, né? E aí só tinha um tantinho assim. Então o que aconteceu? Quando o vento bateu, aquela parede só estava no peso próprio. Se tivesse algum momento na parede, não segurava nada embaixo. Não tinha nada segurando, só o peso próprio. Aí saiu o que era a parede. Ligado o que no Wi-Fi? Pode falar. Aí a gente tinha aqui ó, a parede, ó, que estava comentando. Ela tinha 5,5 metros, 6 metros de altura. Olha ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Dá pra virar a câmera aqui nessa porra? Tá.
Então aqui a armadura teria que estar toda dobrada para dentro, né? Por quê? Porque estaria engastada lá. Só que não tem nada. Tinha uns cotocos aqui embaixo, ó. Os toquinhos. Às vezes tinha ponto que nem toquinho tinha, só tinha tipo a cabeça assim da armadura, só via a cabeça assim, da armadura. Então óbvio, né? Aí a gente verificou que não tinha nenhuma condição de ter transpasse. Entendeu? E o engraçado é o seguinte, que o pessoal mesmo assim seguiu o projeto. E o projeto veio de onde? Do governo. O projeto veio de Brasília. É doido, né? O projeto veio de Brasília. E se o pessoal seguiu exatamente o projeto, ia ser isso aqui. Porque estava faltando a armadura. Não tinha o comprimento correto e tudo mais. E aí então ia dar exatamente isso aqui. Mas é óbvio que qualquer pessoa que entenda o mínimo ia colocar um comprimento a mais para conseguir fazer o transpasse. Natural. Então, quais são os principais instrumentos que a gente tem? Os principais instrumentos que a gente utiliza, então, numa inspeção, giz de cera, né, para a gente, às vezes a gente tem que fazer alguma marcação, até acompanhar a fissuração. Quando a gente vai acompanhar uma fissura, tipo assim, ó. Aqui tem a fissura, e aí a gente faz um risco de giz e coloca lá no risco de giz, por exemplo, hoje é dia 17/3/2020, vai ficar gravado aí nas internet. Aí a gente faz o risco de giz, coloca a data, e aí depois, por exemplo, de um mês ou dois, a gente vai lá e acompanha se aquele risco de giz teve alguma movimentação. Então o giz também é importante, é isso que a gente consegue fazer com o giz e também com a gravata. O que é a gravata? A gravata é a mesma coisa, vamos dizer assim, tem o mesmo objetivo de acompanhar a fissuração, só que a gente faz com vidro. Então a gente coloca um epóxi nas duas pontas e a gente coloca essa gravata de vidro e acompanha se, por exemplo, daqui a um mês alguma coisa ela descolou, caiu ou se ela fissurou. Então se acontecer alguma coisa com a gravata de vidro, significa que teve alguma movimentação na fissura. Como é que essa gravata de vidro é? Essa gravata de vidro então tem mais ou menos uns, como escrever mais difícil, uns 3 milímetros de espessura. Então é o vidro mais fino que tu vai conseguir. Tu pode comprar numa vidraçaria normal e compra realmente naquele tamanho ali, naquele formato ali que eu fiz. É um formatinho pequeno e tal de gravata. Aí tu vai lá e cola com epóxi cola. Aí se movimentar alguma coisa, então a gente consegue verificar. Então essa é a ideia de usar a gravata ou o giz para acompanhamento de fissura. Aí a gente tem outros aqui, né? A gente consegue verificar nível e também verificar então se está nivelado então a nossa estrutura como um todo. Lupa, se por acaso a gente precisa ver alguma coisa muito de perto, mas dificilmente se utiliza, tá? Dificilmente se utiliza. Não precisa ter como regra geral ter dentro de uma bolsa essa a lupa. O celular acho que é o mais utilizado. A gente faz, quando a gente vai nos locais, a gente faz vídeo e também faz foto, né? Bastante foto, bastante vídeo, para depois lembrar da situação. Porque no momento tudo fica muito claro e é uma coisa importante também. Organização nas fotos. Se tu vai fazer um relatório fotográfico, se tu vai fazer um vídeo, alguma coisa, organiza na tua pasta, porque depois lá dentro do celular fica difícil tu saber qual vem primeiro, porque fica tudo assim umas fotos dispersas. Tu não sabe exatamente de onde que veio aquela foto. Se ela está num quarto, se ela está numa área de serviço, em que ponto da área de serviço tu tirou aquela foto. Então, ou tu faz no mesmo dia, tu pega, bate as fotos e descarrega no computador e coloca exatamente a legenda da onde que saiu cada uma das fotos, ou tu faz alguma marcação na foto, tu escreve alguma coisa na foto, assim na parede, com giz, se puder, né? Ou faz alguma marcação, faz tipo uma foto fazendo assim, entendeu? 4, aí o cara lembra que tipo, depois dessa foto 4 vai vir um quarto, por exemplo. Entendeu? Tem umas técnicas meio loucas, né? Mas funciona. Para a organização das fotos, senão tu não consegue se organizar. Fica muito difícil se organizar na pasta depois. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Presta atenção. Tá?
Então, celular dá para se utilizar para isso. Essa escovinha aqui é uma escovinha metálica, se tu precisar talvez tirar alguma amostra, fazer alguma verificação em loco também da armadura, se realmente tem alguma fissuração, tá? Dá para tirar material. Se tu lixar o concreto com essa escovinha e sair, é porque o concreto está muito ruim, tá? Então dá para se utilizar também a escovinha para dar uma limpada na viga de concreto, no pilar de concreto, para verificar se tem corrosão, alguma coisa assim. Nem sempre se utiliza, tá? Só se uma inspeção, normalmente numa segunda inspeção. Você vai lá na primeira, dá uma olhada, vai só com o celular, com o giz e com a gravata, já está de bom tamanho. E aí já faz a inspeção e tal, verifica tudo certinho. E no momento tu pode fazer uma segunda inspeção, se for um local perto, né? Mas agora tem cara que faz a inspeção, por exemplo, que sai daqui de Criciúma, vai até, sei lá, Florianópolis, vai em outros pontos que é mais longe. E aí não quer perder a viagem, então leva tudo junto. Leva a furadeira, leva tudo que está ali. Entendeu? Para fazer tudo na hora. Para não ter que voltar de novo. Então mais o que a gente tem? Esse martelinho de geólogo, para se precisar quebrar a estrutura. Esse aparelhinho aqui a gente vai ver um vídeo, vou disponibilizar o vídeo aí na internet para o pessoal. De como é que ele funciona. Vocês vão ver aqui em aula. Binóculo se precisar, difícil também, mas esse cara aqui a gente vai ver também logo como é que ele funciona, a gente vai ver um vídeo também. Escada, às vezes precisa, às vezes não. É importante, tá, gente? Escada parece que é brincadeira, mas às vezes tu não consegue acessar algum lugar ou bater alguma foto ou colocar uma gravata em algum ponto que está muito alto. Eu passei por esse problema já. Sorte que a proprietária tinha uma escada, e aí eu não perdi a viagem. Então também é importante ter uma escadinha, tá? Fissurômetro. O fissurômetro também ele vai verificar qual é o tamanho da tua fissura. Eu expliquei até na última aula que ele vai pelo tamanho da fissura, né? Então ele é tipo uma régua invertida, tá? Uma régua invertida. E furadeira para tu conseguir verificar talvez alguns pontos. É legal a furadeira para tu entender se daqui a pouco naquele ponto tem alvenaria ou se é concreto. Tá, então tu consegue saber, obviamente, pela cor que sai, pela tensão que está sendo aplicada ali. Se tem muita força sendo aplicada e está saindo só cor cinza, né, é porque tem concreto. Se tu está fazendo pouca força, tu conseguiu já furar e sai cor laranja, porque é alvenaria, né? Simples, né? Mas parece bobo, até às vezes a gente até consegue fazer com a mão. A gente vai batendo para verificar se é oco. A gente vai sabendo, vai batendo e vai mudando o som. Então, por exemplo, se tu bater aqui na parede, ele vai fazer um certo barulho. Ele faz um barulho. Mas se tu bater no concreto, ele faz outro barulho. Ele muda um pouco. E aí nessa mudança é muito simples. Aqui a gente consegue verificar isso. Se a gente bater na parede, vai ter um barulho. Se a gente bater no concreto, vai ter outro barulho. E a gente, nitidamente, com o ouvido, a gente consegue saber que mudou o material. A gente pode fazer isso para verga e contra verga também. Só que às vezes a verga contra verga é difícil de ver. É difícil de sentir onde é que muda. Porque faz parte, parece que é a mesma parede, né? Então a furadeira ali encaixa bem, tá? Aí normalmente essa questão da variação que vai dar no esclerômetro é dada pela dureza superficial, como eu já falei para vocês. Essa dureza superficial depende obviamente do que tem ali atrás. Então às vezes se a gente pegar um ponto só com argamassa, vai ser o quê? Uma dureza superficial fraca. Se eu pegar um ponto que tem a brita bem próxima do concreto, da viga de concreto ou do pilar, vai ter uma dureza alta. E se eu pegar um ponto misto, ali que tem um tanto de argamassa, mas tem a brita logo ali atrás, né? Aí é um ponto misto e aí realmente a resistência do teu concreto. Então a gente vai ter valores que vão variar, vão ser altos, valores que vão ser bem baixos e valores intermediários. A gente pega e elimina sempre os valores que estão fora da média. Tipo, deu 50 MPa e a média está sendo 35. O 50 MPa é uma brita que eu peguei, que está bem na superfície. Porque ele está medindo dureza superficial. Então ele vai conseguir ler tanto a parte do concreto ainda úmido, né? Concreto uma deep, né? Acima de 6 polegadas. Aqui para americano, né? Que tem ou alto padrão, né? Que o pessoal utiliza floor heating, piso aquecido, né? Então ele consegue verificar. Então aqui ele vai dar umas opções, vai mostrar.
que ele consegue ler o que tem atrás da parede. Então essa é a ideia. Então por ondas ultrassônicas, ondas eletromagnéticas, ele consegue verificar, ele vai e volta então a onda e ele consegue verificar onde é que tem metal, onde é que tem fio desencapado. Então ele vai conseguir fazer essas leituras por onda eletromagnética. Aí com base, gente, naquilo que eu já tinha retratado um pouquinho antes, a gente consegue verificar essa evolução da fissura com o giz ou com a gravata, né? Com o giz ou com a gravata. Então a técnica, aquela que eu expliquei anteriormente, a gente risca a fissura e verifica se houve um andamento. Ou a técnica da gravata, que a gente cola efetivamente a gravata e verifica se ela fissura ou se ela cai, tá? Aqui, ó. Nesse caso aqui, qual que seria a causa? Aqui, talvez no material dá para ver melhor, mas aqui tem uma fissura, ó, e aqui também tem outra fissura, bem no canto da janela e bem entre as duas janelas aqui. Às vezes o primeiro diagnóstico que tu dá não é o real, né? Às vezes o primeiro diagnóstico aparentemente é uma movimentação de fundação, não é o real. Ele te leva a crer que é o real, mas depois que tu levanta subsídios, tu levanta conversa com o proprietário, tu analisa toda a estrutura, é aí que tu vai ter a resposta correta, né? Que daí na realidade aqui foi o movimento de viga, da viga de baldrame. Essa imagem é exatamente para isso, é para parecer que foi um movimento estrutural, foi um movimento das fundações, mas não é um movimento estrutural, é mais ou menos isso. Olha esse aqui, então esse prédio aqui que se movimentou dessa forma aqui. Então, aí é a movimentação, né? Aí é a movimentação da fundação, né? Ok, mas o que movimenta a fundação? Será que foi o solo? Será que foi o quê? Normalmente a gente associa essa informação à movimentação do solo, né? Efetivamente, o solo se movimentou, o prédio é novo, cedeu, exatamente. Só que o que aconteceu nesse caso? Foi isso aqui, ó, esgoto estourado. Então assim, estourou o esgoto e aí, às vezes não é o óbvio, entendeu? É de novo, para chamar a atenção que às vezes não é o óbvio, não é tipo o solo em si. Mas aí estourou o esgoto e começou a lixiviar ali ao redor das fundações. E aí o que aconteceu? Movimentou o solo, mas por conta do esgoto. Aí lixiviou e tal, e caiu ali, movimentou o prédio. Isso aqui é para dar uma olhada com calma, tá? A gente não vai entrar tão a fundo assim, tá? Mas é só para entender como é que funciona, como é que funcionaria uma linha de pensamento, uma inspeção preliminar, verificar os antecedentes, fazer um exame visual, se já dá para fazer uma análise de ensaio, algum ensaio, né? Para assim dar o pré-diagnóstico. É tipo assim, ó, eu cheguei lá no local e fiz aquele levantamento lá, movimentação da fundação. Mas aí eu fiz um pré-diagnóstico lá no local, né? Só que aí eu busco maiores informações, aí eu noto que o quê? Que não, era uma movimentação da viga estrutural, né? Aí como é que eu posso buscar maiores informações? Verificando se tem deformação excessiva, degradação do concreto, fazendo ensaio de carbonatação, verificando se tem lixiviação na estrutura. Isso aqui tudo a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. São várias situações que a gente tem que entrar dentro de cada uma e entender cada uma. Aí a gente pode também entrar na parte de retirada de corpo de prova para fazer algum tipo de análise química, ensaio de compressão, difração de raio-x, ultrassom. A gente pode chegar nesse ponto. Daí, dado todas essas informações e fazer a análise de causa de degradação da estrutura, a gente pode sim dar o diagnóstico dependendo da situação, ou já aqui em cima a gente já consegue dar o diagnóstico correto, tá? Se a gente precisa mais informação, a gente busca e a gente tem o diagnóstico, ou senão a gente já pode dar o diagnóstico sem maiores informações como todas essas aqui, tá? Análise química, análise estrutural. E aí sim, a partir do diagnóstico a gente pode estar fazendo também análise do projeto, mudança do uso da obra, fazendo uma prova de carga. Prova de carga pode até riscar do material, prova de carga não se faz mais, tá? Não está escrito na NBR, até diz que dá para fazer prova de carga, mas tá assim, ó, no meu ponto de vista está errado. Por quê? Em várias palestras que eu sempre fui, né, do pessoal que entende de concreto armado,
O pessoal sempre diz que Estados Unidos, Europa, o pessoal não faz prova de carga, por quê? Porque causa microfissuração no concreto, fazer uma prova de carga, e aí isso não é levado em conta depois que a evolução da estrutura vai ter um menor desempenho. Depois a estrutura então acaba tendo um menor desempenho. O que é uma prova de carga? Por exemplo, eu quero testar essa laje aqui quando eu estou pisando, para verificar se realmente consegue suportar 45 alunos em sala de aula, entendeu? A prova de carga, ela faz o seguinte: tu tem que colocar um pouquinho mais de carga do que seria efetivamente o peso de todo mundo aqui. Como é que normalmente eu poderia fazer isso? Saco de areia, espalhado como se fosse uma pessoa, só que eu vou colocar, em vez de 70 sacos de areia de 80 kg, eu vou colocar 110 sacos de areia de 80 kg. E aí esse tipo de prova de carga, que tu eleva um pouquinho a mais do que o peso que efetivamente teria, pode sim causar microfissuração no concreto. E aí por conta disso o pessoal recomenda, europeus e americanos recomendam não fazer, entendeu? E fora que a NBR 6118, ela é copiada, né? Ela é copiada da Europa, a primeira NBR 6118 que a gente fez é copiada da Europa, a gente copiou tudo, e aí vem muita coisa errada, que não se mexeu mais depois. E mesmo o Brasil tendo avançado muito na questão do concreto, é um dos mais avançados na questão do concreto, armado e tudo mais, essas questões assim de refinamento da NBR, às vezes não foi feito, e essa questão da prova de carga não se faz mais, tá? Se faz talvez para arquibancada, tá? Mas isso é tudo minha opinião, tá? Aí, gente, a gente tem a questão, então, depois de dar o diagnóstico correto, depois do levantamento de dados, a gente vai para a terapia, que pode ser demolição, recuperação, reconstrução ou reforço. Que até a gente explicou na última aula o que seria cada um desses 3 R's, né? Aí a gente faz também, ó, uma coisa bacana de ter sempre na parte de inspeção, é isso aqui, ó. Talvez até no laudo que vocês vão fazer também é legal ter isso aqui. Seria o quê? Um mapa de danos. Como é que a gente faz? A gente pega a planta baixa e mapeia, por exemplo, esses pilares todos escuros aqui, eu coloco uma legenda dizendo que foi mancha, fissura e desagregação do concreto. E aí, notem que tem até se a gente mapear, a gente consegue entender um pouquinho como é que está acontecendo a degradação. Aqui depois esse quadradinho aqui, ó, mais quadradinho, aqui dentro é mancha e fissuração. E depois esses aqui, ó, nessa terceira linha praticamente, com mancha, porém sem fissura. E lá dentro, ó, sem mancha, sem corrosão e sem fissura. Então o que está acontecendo aparentemente? Alguma onda, alguma coisa está vindo daqui para cá. E aqui está carregando mais, está pegando mais, está sofrendo mais aqui, sofrendo menos e nada. Então alguma coisa pode ser, então, o meu ponto de vista. Então, tipo aqui, o que poderia ser? Talvez essa área aqui esteja desprotegida. E aí está próximo da praia, por exemplo. Então essa onda aqui, talvez de água do mar, de água salina, então está pegando aqui, pega um pouquinho aqui quase não pega nada, e aqui, zero. Está coberto. Entenderam? Então, pode ser algo assim. A gente consegue enxergar que talvez uma certa insolação tenha a sul ou a oeste e começa a aparecer mais fissura. Então a gente mapeando a gente consegue enxergar melhor. Nesse exemplo aqui também pode ser colocado no relatório de vocês. Então, na realidade vai ser colocado dessa forma aqui, tá? Vai ser colocado assim. Então vai aparecer uma fotinha, qual é a causa, né? O diagnóstico, a origem de onde isso sucedeu, projeto de execução. E aqui no caso, né, o mecanismo. Nem sempre vai ter um mecanismo, né? Às vezes o mecanismo é a água, ou é a movimentação térmica, né? Que já é a mesma coisa que o diagnóstico. Tá? Às vezes o mecanismo é a mesma coisa que o diagnóstico. Nesse caso não, porque o que é? Reação expansiva do ferro, que causou carbonatização do concreto ou também íons fluoretos que atacaram a armadura e causaram a corrosão. Então o que a gente está vendo é corrosão. O que causou a corrosão, o diagnóstico, é carbonatação e cloretos. Tá? Qual é o mecanismo da carbonatação em cloretos? É uma reação expansiva do ferro.